E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Leiturudos. Meu nome é Rafael e aqui no Leiturudos é o canal que utiliza a literatura para explicar muito mais do que apenas os livros. Mas antes de responder essa pergunta que está aqui no título, vamos entender de onde vem essa história. Orgulho e Preconceito traz a história da Elizabeth Bennet, uma jovem inglesa do século XIX que vive em uma sociedade onde as mulheres, para se dar um pouquinho melhor na vida, teria que contar com um excelente casamento. As coisas ficam um pouco agitadas ali na região quando dois solteiros chegam, Charles Bingley e o seu amigo misterioso Fitzwilliam Darcy. Uma série de encontros, desencontros, orgulhos e preconceitos faz movimentar toda a história da família Bennet. Mas o que parece ser apenas uma história de amor, na verdade mostra um retrato da sociedade inglesa do século XIX. E dentro dessa sociedade tem uma pergunta que eu venho me fazendo há muito tempo, desde que li pela primeira vez, que é: quanto vale a fortuna do Sr. Darcy hoje em dia? Será que hoje Darcy seria um milionário, um bilionário? Essa pergunta a gente vai tentar entender agora. A maioria das pessoas tenta responder essa pergunta fazendo uma simples conversão de libras para o real ou para o dólar de hoje em dia para descobrir a soma. Mas essa conta sozinha não explica praticamente nada, porque a riqueza do Darcy não era só dinheiro, era terra, prestígio, poder. Então hoje, juntos, vamos descobrir quanto valia essa dinheirama que o Darcy tinha. Orgulho e Preconceito já começa a história com uma das frases mais famosas da literatura mundial. É verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro e muito rico precisa de esposa. É uma abertura genial, porque em apenas uma frase a Jane Austen apresenta qual vai ser o contexto desse livro inteiro. Olha como que a Jane Austen faz o desenvolvimento dessa história. O Sr. Bennet, o pai das meninas, vive muito bem com 2.000 libras por ano. Isso paga a casa confortável que eles têm, os poucos empregados, os vestidos das filhas, a vida confortável que todas as meninas têm. Então surge o Bingley, que ganha pelo menos o dobro disso. E aí então vem o Darcy, que ganha 5 vezes mais do que essa família inteira. Só que esses números ainda enganam um pouco, porque você pode transformar as libras daquela época nas libras de hoje, você pode calcular por inflação, você pode calcular por poder de compra, por renda relativa, por tamanho de economia, enfim, são vários cálculos. E cada um desses cálculos vai trazer uma resposta diferente. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente, não quanto vale, mas o que essas 10.000 libras permitia você fazer? Um trabalhador rural nessa época ganhava entre 40 e 60 libras por ano. O que quer dizer que o Darcy ganhava entre 150 e 250 vezes o que um trabalhador ganhava no ano inteiro. Se fizermos uma comparação nos dias de hoje, comparando o salário mínimo de alguém britânico o ano inteiro, que dá cerca de mais ou menos 22.000 libras, é como se o Darcy ganhasse o equivalente entre 3,5 e 6,2 milhões de libras anuais sem fazer absolutamente nada. E se você chegou até aqui, você deve saber que esse número é um número grande, mas um pouco decepcionante. A gente esperava algo muito mais extravagante, né? Só que esse número impressiona se você for comparar o que esse dinheiro comprava na época de Darcy. Darcy comprava carruagens, tinha cavalos, tinha governanta, empregados, tinha uma dama de companhia para sua irmã, pagava a administração da propriedade, comprava roupas, comprava cigarros e charutos, pagava por viagens, por jantares, por bailes, fora sua propriedade gigantesca. Tudo isso só com a sua renda anual. E aí a gente chega no ponto principal da questão. A riqueza dele estava na terra e na sua propriedade, a propriedade de Pemberley. Essa sim é a sua riqueza. Pemberley era a terra, era o casarão, era uma herança, era toda aquela ancestralidade do Darcy, de fortuna acompanhada de muita história, vinda de muitas e muitas pessoas. Dava título, poder, dava nome. O sobrenome de Darcy carregava gerações de riqueza acumulada, e isso dinheiro nenhum comprava na época. Talvez seja por isso que o Darcy impressiona mesmo estando quieto, calado, só com sua presença nos lugares. Porque ele era a elite inalcançável. As pessoas que trabalhavam, os trabalhadores braçais, os empregados que trabalhavam para ele, nunca poderiam acumular uma riqueza como a dele. Não existia uma loteria como a gente tem hoje em dia, ou formas de empreender até chegar nesse nível. Inclusive, um ponto interessante,
Se você fosse um grande industrial, alguém que tivesse uma fábrica, um comerciante e fosse tão rico assim, o que é o caso da família do Bingley, que são conhecidos por ser os novos ricos, dinheiro de comércio, você não era tão respeitado nos círculos sociais porque você ainda trabalhava para ganhar isso. E a maior riqueza de Darcy é, ele nunca precisou levantar um dedo para ganhar o que ele já tem. E eu não sei você, mas isso me faz entender Jane Austen, Orgulho e Preconceito de um jeito diferente. Porque aqui, meus amigos, está muito mais do que uma história de amor, uma história de romance de época. Está o retrato de uma sociedade que existiu. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tá? Toda semana vamos trazer mais vídeos e responder outras perguntas curiosas como essa. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.